Boa noite. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Fala, Jesus te ama. Nessa noite a gente queria ministrar um pouco sobre intimidade com Deus. Quanto que a oração nos leva a conhecer mais o coração de Deus. Deus não te ama mais porque você ora. Mas quando você ora, você acaba amando mais a Deus. Quem pode dizer amém a essa palavra? Quando oramos, temos mais intimidade com o Senhor. Quando buscamos a sua face, conhecemos mais do nosso Deus. Sem oração, nada acontece no reino espiritual. Quem diz amém a essa palavra? Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 15. Deixasse aberto ali a partir do verso 11. Nós temos ali a linda parábola do filho pródigo. Vamos orar mais uma vez? Por favor, incline sua cabeça. Papai, muito obrigado por tudo quanto já temos recebido do Senhor nesta noite. Te agradecemos pela comunhão da ceia, pelos louvores que pudemos levantar ao teu nome. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas ofertas, podemos te adorar também com isso. Agora queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar. Quando nos assentamos à tua mesa e sabemos que o Senhor há de nos alimentar com a tua palavra, Pai. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. A parábola do filho pródigo poderia ter outros nomes, né? Poderia ter a parábola do irmão ranzinza, que é o irmão mais velho, né? Que quando o mais novo chega, ele fica bravo, ele não vem para a festa, né? Poderia ser chamado também a história de uma grande fome em alguns países. Aquele jovem que gasta seu dinheiro ali. Poderia chamar também, e a minha preferida é a história de um pai incrível. Talvez fosse o nome mais apropriado para essa parábola, né? Porque esses nomes que nós temos sobre os títulos, sobre os textos bíblicos, nem sempre eles fazem parte dos originais. São títulos que são colocados para facilitar a nossa memorização, para facilitar o nosso estudo. Mas talvez o nome apropriado dessa longa parábola, a mais longa parábola que Jesus contou durante o seu tempo de ensino, pelo menos do que nós temos registrados, né? E ela é registrada apenas no livro de Lucas, somente no livro de Lucas, com 22 versículos. Ela poderia receber esse nome de A História de um Pai Incrível. O contexto desta parábola, que você está aí no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante, é o seguinte: Jesus estava falando para uma multidão, ali no capítulo 14, e ele estava dizendo as dificuldades que existem de ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele vai ter que abandonar muitas coisas, por vezes ele vai ter inimizade dentro da sua própria casa, aquele que não deixar irmão, irmã, pai, mãe, esposa, por amor de Cristo, não é digno de Cristo, dele. Jesus está falando este assunto. Jesus está falando que aquele que não tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo, não é digno dele. Era um discurso bastante duro, um discurso bastante difícil, né? Um pouquinho diferente daquele discurso de hoje em dia, né? Venha para cá e tenha um carro novo, uma casa nova, aquelas coisas todas. Não, Jesus está falando, pegar a sua cruz e seguir. Quem quiser viver uma vida agradável diante de Deus vai ter que negar a si mesmo e andar de acordo com o que a palavra do Senhor diz. E é interessante que no início do capítulo 15, você observa que os publicanos e pecadores, que eram aquelas pessoas normalmente rejeitadas ali pela alta sociedade, né, das quais faziam parte os escribas, os fariseus, os coletores de impostos e tal, eles começaram a se chegar. Os publicanos e pecadores se interessaram por essa palavra, se interessaram por ouvir de Jesus. Então eles se achegam ao Senhor Jesus, e os fariseus de plantão, os religiosos de plantão começam a torcer o nariz, falam, este homem come com pecadores, ele se ajunta para falar com pecadores. Jesus percebe tudo isso e ele então fala
Segundo a narrativa de Lucas, ele fala de 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, um homem que tinha 100 ovelhas, mas uma delas é perdida, então ele guarda as 99, vai atrás de uma ovelha, e quando encontra aquela ovelha, ele faz uma grande festa com seus amigos, porque aquela ovelha estava perdida, mas foi encontrada. A parábola que Jesus fala é de uma mulher que tinha dracmas, que era um determinado valor, uma determinada quantia de dinheiro daquela época, e ela perde uma dessas moedas na sua casa, mas ela faz uma busca, e quando ela encontra, ela fica muito feliz, faz um bolo, um chá, convida as vizinhas para conversar e se alegrar com ela. E a terceira parábola que Jesus fala, tipificando o amor do Pai, é essa parábola que foi conhecida como a parábola do filho pródigo. A maioria de vocês já deve ter lido, já deve ter ouvido bastante a respeito. É uma das histórias mais encantadoras que Jesus conta, e ela é muito interessante porque ela não tem um final. O final dela é suspense, né? Tipo assim, be continued, a ser continuado. E cada um de nós pode, então, criar um final para essa parábola. Será que o filho pródigo, será que o filho mais velho entrou ou não entrou? Suspense, no próximo capítulo. Mas Jesus não disse. Essa parábola fala de um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais jovem chega para o pai e diz: pai, eu quero aquilo que me é direito, porque eu quero ir embora da sua casa. Estou cheio de viver aqui com você, estou cheio de estar nessa situação, então me dá aquilo que eu tenho direito, que eu quero ir embora. O pai não discute, faz lá as contas, faz os seus acertos, pega a parte desse filho, dos filhos, né? O texto diz que ele já divide entre os filhos, dá aquela importância, aqueles valores, aquele filho mais jovem que vai embora. E a palavra diz que ele gasta dissolutamente, ou seja, ele gasta de qualquer maneira aquele valor que ele recebeu com meretrizes, que são prostitutas, com seus amigos, enfim, ele cai no mundão, né? Como a gente diria nos dias de hoje. Ele vai e chafurda-se no pecado. E acabando o seu dinheiro, quantos sabem que no mundo, quando acaba o dinheiro, também acabam os amigos? No mundo é assim, você tem dinheiro, tem muitos amigos, mas acaba o seu dinheiro no mundo, acabam os seus amigos, mas no reino de Deus é diferente. Quem diz amém a essa palavra? Acabaram-se os amigos e ele se vê obrigado a trabalhar ali para um homem daquele país, né? O texto fala que ele vai para um país diferente, e ele é mandado para cuidar de porcos. Vai anotando esses detalhes aí, cuidar de porcos. E deseja comer a comida dos porcos, porque aquele patrão não se importava em dar comida para os seus funcionários. Então ele queria comer a comida dos porcos, alfarroba, que é uma espécie de uma vagem que dá em umas árvores. Ainda hoje existe essa árvore, né? Ela é bem conhecida, alfarroba. E aí nesse momento cai a ficha, vamos dizer assim, né? Nesse momento ele, caindo em si, diz o texto, que caindo em si ele fala: quantos funcionários, quantos empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo? Vou fazer uma coisa, vou me levantar e vou ter com meu pai e dizer: pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou mais digno de ser chamado como teu filho, recebe-me como um dos teus empregados. E ele toma o caminho de volta para casa, mas diz o texto que o pai, vendo-o de longe, diga comigo, de longe. Imagina esse pai à porta da sua propriedade, naquela espera diária da volta do seu filho. De repente ele vê uma silhueta no horizonte e fala: conheço aquele jeito de andar, parece ser meu filho. E quando o filho vai se aproximando, de fato é meu filho. E diz o texto que ele corre em direção ao filho. E o filho chega, se ajoelha-se diante do pai e diz: pai, pequei contra ti o céu, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus funcionários. O que o pai faz? Levanta, chama um dos seus funcionários e assim: pegue as roupas, coloque anel, coloque sandália, e faz mais que isso, vai, pega o novilho cevado, mata o novilho e vamos dar uma grande festa. E assim fizeram uma grande festa, porque este meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi encontrado. E aí começa uma grande festa. Nisto, quem vem? O irmão mais velho, que estava no campo, trabalhando.
Ele chega e vê aquele alvoroço na casa do pai e pergunta por um dos funcionários: o que é que está acontecendo? Aí o funcionário diz: teu irmão chegou e teu pai está dando uma festa para ele. Aí ele fica muito aborrecido, muito aborrecido. Aí o pai sai da festa, vai conversar com o filho mais velho, fala: meu filho, vamos entrar. Aí o filho descasca, né? Eu estou aqui a vida inteira com o Senhor. Sabe drama? Quem sabe fazer um drama assim? Eu que trabalho todos os dias incansavelmente, estou chegando agora do campo, eu estou aqui sempre com o Senhor, fazendo tudo que o Senhor me manda, fazendo tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho. Olha que só que interessante, né? O empregado disse: o teu irmão chegou. Mas ele, quando fala com o pai, diz assim: esse teu filho, não é meu irmão, é teu filho, chega e gasta tudo que o Senhor lhe deu, toda a tua riqueza. Ele fala: a tua riqueza ele gastou, e o Senhor faz uma festa para ele. Muito bem, nós podemos olhar essa parábola por diversos aspectos, né? O aspecto do filho pródigo porque é aquele que esbanja, né? O certo seria o filho esbanjador. Pródigo, quando eu era criança e não entendia muito bem o significado das palavras, eu achava que ele era uma espécie de Robin. Lembra do Batman em Robin? O menino prodígio. Eu achava que esse filho pródigo era um tipo de um Robin. Aí eu li a história, mas não batia. Aí eu entendi que pródigo é Gastão, aquele que se desfaz das coisas, né? E é bem interessante, lembra de alguns detalhes, né? Jesus aqui, o contexto dessa parábola é muito interessante, porque Jesus está agora confrontando os fariseus, confrontando aqueles religiosos de plantão e meio que esbofeteando-os, porque ele vai descrever algumas coisas que eram absolutamente impossíveis que acontecesse no mundo dos fariseus e dos religiosos. A primeira coisa que jamais aconteceria era alguém pedir a herança estando seu pai vivo. É totalmente inadmissível. A herança, só casos excepcionalíssimos que a herança era dividida estando o pai vivo. Então, de certa maneira, o filho pródigo queria que o pai morresse. De certa maneira, esse filho Gastão queria que seu pai não existisse mais. E isso já foi uma afronta para aqueles religiosos de plantão. A herança enquanto o pai está vivo. Que absurdo que é isso. A segunda coisa é esbanjar dinheiro. Eu não sei quantos aqui já conviveram com pessoas israelitas, pessoas hebraicas. Você conhece bem, né? Esbanjar não está definitivamente no vocabulário deles, sim ou não? Né? Eles são capazes de atravessar a nado o Oceano Atlântico com um sonrisal na mão e chega lá, o sonrisal está intacto. Não? Sim ou não? Sim ou não? E, especialmente os fariseus que eram avarentos, eles amavam demais dinheiro, então esbanjar dinheiro, aquele dinheiro que já foi de certa maneira adquirido de uma forma não muito boa, e esbanjar, isso era totalmente contra. Jesus está esbofeteando aqueles religiosos de plantão. A terceira coisa que agrediria demais aqueles religiosos aquele jovem foi cuidar de porcos. Porque o porco sempre foi considerado um animal imundo, proibida o seu consumo no território de Israel. Então, cuidar dos porcos era ter contato com a imundícia. Então, veja, aquele jovem, ele fez as piores coisas possíveis dentro de uma cultura, imagine o contexto dessa cultura, que é agredir o seu pai, desejando a sua morte, esbanjar o dinheiro dissolutamente, e terceiro, trabalhar com coisas que eram imundas, impuras. Olha que interessante Jesus, quando ele vai tipificar o amor de Deus, ele usa coisas tão fortes, tão pungentes para aquela sociedade. Quando Jesus quis tipificar o amor que deve existir entre os irmãos, ele vai usar uma parábola chamada parábola do bom samaritano.
Por quê? Mais uma vez, ele vai confrontar os religiosos, porque os samaritanos eram déspotas. Os samaritanos, eles eram, na verdade, é outra palavra, eles eram rejeitados. Bastardos, isso. Eles eram desqualificados, porque havia uma miscigenação proibida. Então Jesus vai usar o exemplo do amor de um irmão para com outro, usando uma figura quase que impossível, que é o bom samaritano, fazendo aquilo que o levita deveria fazer, fazendo aquilo que o sacerdote deveria fazer, mas quem faz é o bom samaritano. E agora aqui, Jesus está falando do amor do Pai. E ele pega e joga esse jovem Gastão, na pior das situações, na situação mais deplorável, de acordo com aquele olhar. Então, essa é uma coisa bem interessante. Mas o que eu queria focar nessa noite é a intimidade que o pai desejava desenvolver com os seus 2 filhos. Não apenas com um deles. Cada filho tinha a sua maneira de se relacionar com o pai. Né? E essa é a história, né? A história de um pai incrível. O pai, ele sabia do desastre que seria e queria acontecer com aquilo que o filho lhe pedia. Ele tinha certeza que aquele filho ia se dar mal. Ele ia dar com os bois, como é que é? Com os burros, não. Ainda existe essa expressão? Isso é meio antigão, né? Mas veja só, ele não censurou, ele não tentou resgatá-lo de uma situação difícil, e nem tampouco interferiu no processo todo. No versículo 20, nós vemos que o pai continuava esperando, né? E esperar é mais difícil do que interferir, do que repreender. Quantas e quantas pessoas você deve conhecer que estão naquela situação, que precisam de uma decisão, que precisam de um amadurecimento. E nós, naturalmente, queremos ajudar essas pessoas. Mas nós não podemos ajudá-las, porque elas terão que ter a sua própria experiência. Nesse caso, esperar é muito difícil. Nesse caso, esperar é tão sofredor, mas aquele pai sabia que aquele jovem só compreenderia o grande amor do pai, só compreenderia quão bom era aquele pai, quando ele passasse por tudo aquilo que ele passou. Se nós pensarmos, nós como pais naturais, nós impediríamos que isso fosse acontecer. Se o seu filho chegasse e fizesse um pedido desse tipo, você ia primeiro ia tentar dissuadi-lo dessa ideia, você ia tentar fazer com que ele mudasse de ideia, explicando, olha, você está fazendo uma grande aberração, você está fazendo uma coisa muito ruim, você ia impedi-lo de todas as maneiras, mas de qualquer maneira, se não conseguisse, você ia segurá-lo na sua casa o quanto você pudesse. Se você não pudesse segurar na sua casa, você ia colocar um GPS nele para saber onde ele está andando. Sim ou não? Né? Você ia atrás dele, ia querer resgatá-lo. Quando você soubesse que ele estava cuidando de porcos, você ia mandar um SMS para ele, um WhatsApp, dizendo, sai dessa, meu filho, vem para casa, estou aqui para te receber, eu te amo. Mas não, esse pai não fez isso. Esse pai deixou que aquele filho tivesse a sua própria experiência. E esse pai amava esse filho porque deixou que ele sofresse, para compreender o grande amor que o pai tinha por ele. Veja na sua vida o que está acontecendo muitas vezes. Veja o que acontece na minha e na sua vida. Quantas e quantas vezes nós nos damos mal. Aqui, tem alguém aqui que nunca se deu mal? Né? Quantas e quantas vezes nós erramos? E a gente, às vezes, faz aquela pergunta, por que Deus? Aí o Senhor deve pensar, né? Isso aqui é uma coisa nossa, aqui, né? Não acontece assim. Pergunta errada, filho. A pergunta é para quê? Para que você tenha mais intimidade com o teu Criador. Você passa muitas coisas, porque é só dessa maneira que você vai conhecer mais e melhor o grande amor que o Pai tem por você, por tudo aquilo que te diz respeito. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra? Esse é o amor do Pai. O Pai esperava
o amadurecimento do filho. Como pais normais, nós não daríamos dinheiro, nós não permitiríamos que ele fosse embora, e se fosse embora, nós iríamos atrás. E quando esse filho voltasse, o que a gente ia falar? Não falei? Não disse que você ia se dar mal, seu cabeção? Viu como você é estúpido? A gente acha que não ia resistir e dizer essas coisas para ele, né? Aprendeu a lição agora, viu, você viu? Faz com o dedinho assim, faz comigo assim, ó. Ó, eu te falei. Normal, humanos, somos humanos, faríamos isso. Mas este pai incrível espera que o filho se converta a ele. Espera que o filho abra seu coração a ele. Veja o que diz lá no versículo 21. O filho chega e diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse filho teve uma conversão real. Esse filho teve um encontro real com a verdade. Descobriu quem o pai era. Descobriu quanto amor existia naquele coração e quão bondoso era aquele a quem provavelmente ele já não gostava mais quando pediu a sua herança. Esse é o nosso Pai. É o Pai incrível que nós temos. Ele espera constantemente. O pai poderia ter interferido, mas sabia que o filho tinha que passar o que passou para saber quem ele era e o quanto bondoso e quanto amoroso era esse pai. Na verdade, o pai queria a amizade íntima. Diga comigo, amizade íntima com o seu filho. E é isso que o nosso Deus deseja com cada um dos seus filhos. Ter uma amizade íntima. Esse período de oração, não é, pastora Sônia, irmãos que participaram? Como eu disse no início, orar ao Senhor não fará com que Ele nos ame mais, mas orar ao Senhor fará com que nós o amemos mais. Há uma frase que tem circulado no nosso meio há alguns anos que diz o seguinte: não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer que fará com que Deus te ame mais. Nada. E também não há nada que você possa fazer que fará com que Deus te ame menos. Porque Deus te ama de uma única maneira. Totalmente. Deus te ama totalmente. Eu e você, por vezes, trafegamos para dentro ou para fora desse amor. Quando queremos viver menos amados, como este jovem e como seu irmão mais velho, nós fazemos e começamos a produzir coisas nas nossas vidas que nos levam longe dessa atmosfera chamada amor de Deus, que é constante, que é contínuo, que é progressivo. Cada vez que a gente está mais próximo desses Deus, nós o entendemos melhor, nós o compreendemos melhor, nós o aceitamos melhor, nós respiramos mais facilmente e nós encaramos a vida com muito mais serenidade, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Fazemos o que está escrito na palavra, lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Gente, quantos aqui já pararam para agradecer porque nós servimos a um Deus bom? A palavra diz que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Porque se nós servíssemos a um Deus mau, nós já não existiríamos, nós não seríamos, mas nós somos. Nós existimos, nós respiramos, nós temos esperança da vida eterna, porque nós servimos a um Deus que é bom e cuja bondade dura para sempre. Glória a Deus que é bom. Quem diz amém a essa palavra? O pai queria a amizade íntima com os seus filhos. Queria ter amizade íntima com aquele filho rebelde, mas também queria ter amizade íntima com aquele filho que, na verdade, estava vivendo dentro da sua casa, mas como um escravo. Como um escravo. O pai disse: filho, tudo que é meu é teu. Mas para ele não. Para ele precisava realizar coisas para se sentir aceito. E aí eu quero falar com a gente que está aqui na igreja, conosco, que já vivemos o evangelho há algum tempo. Quantas vezes nós achamos que temos que ter uma performance para que Deus nos ame?
Quantas vezes nós achamos que temos que fazer coisas, que responder a agendas, que fazer tantas outras coisas, para que aí Deus vai gostar mais de mim. Ah, se eu fizer tal coisa, Deus vai gostar de mim. Se eu me esforçar fazendo isto ou aquilo, Deus vai gostar de mim. Se eu me empenhar em fazer isso, Deus vai gostar de mim. Irmãos, Deus te ama de qualquer forma. Eu tive uma experiência na minha mocidade muito interessante, né? Nós sempre lidamos com música e tal, e tínhamos um coral muito legal lá em São Paulo, né? Um coral grande, com bastante cantores que poderiam ser profissionais, com uma pequena orquestra. O coral ficava num lugar alto na igreja, né? Então, e eu sou pequenininho, quase não apareço, né? Regendo aquele coral, né? A Vandinha cantava naquele coral lá, né, Vandinha? Então foi considerado um dos melhores da cidade de São Paulo, saiu em revista e tudo mais, aquela coisa, etc. E tal. E eu me achando a quarta pessoa da Trindade. Não é? Tipo assim, naquele culto eu dizia de mim mesmo: sem mim nada podeis fazer, eu sou o cara. Fazia duas filas, uma para cumprimentar o pastor e outra para cumprimentar o regente do coral, porque o regente do coral, afinal de contas, era um show à parte, tal, aquela coisa toda. Até que o Senhor teve misericórdia desse regente e começou a mostrar quem ele de fato era. E eu me lembro até hoje, é bem nítido no meu coração, que ele me chamava de rapazinho. Ô garoto, rapazinho. E o Senhor falou comigo: sabe, você faz uns negócios legais aí. Você rege o coral é bom, tem um repertório bacana, né? Assim, dos clássicos, etc. Tem uma orquestra legal, a igreja corresponde bem. Mas sabe, eu não te amo por causa disso. Eu não te amo porque você sabe fazer alguma coisa, porque você sabe tocar, porque você sabe cantar, que você faz isso, aquilo. E o Senhor falou: isso tudo bacana, é um plus, mas eu te amo pelo que você é. Eu te amo por aquilo que meu filho fez por você na cruz do Calvário. Mas, Senhor, eu estou me esforçando tanto aqui para ser o melhor. Eu estou me esforçando tanto aqui para fazer o que eu tenho de melhor. Isso aí. Fala, obrigado. Mas se você não fizesse nada disso, se você não tivesse nenhum dom, eu te amaria do mesmo jeito que eu te amo. Uau! Isso mudou minha vida. Isso mudou a minha identidade diante de Deus. Quantos e quantos anos eu passei me esforçando para ser querido de Deus. E Ele dizendo: eu te amo por aquilo que Cristo fez por você e por aquilo que você é hoje para mim. Será que a gente não está vivendo um pouco disso nos nossos dias? Será que a gente não está vivendo um pouco disso? A gente se esforçando para ser querido de Deus. A gente tendo uma posição como aquele filho mais velho. Eu estou trabalhando com o Senhor todos os dias e o Senhor não me dá nem um cabrito. Afinal, eu sou um pregador. Afinal, eu dou testemunho. Afinal, eu sou dizimista. Afinal, eu sou fiel. Vou todas as reuniões. Eu sou até obreiro na tua igreja. Toco um instrumento, falo, eu prego. Senhor, será que eu não mereço? O Senhor dirá: por isso não. Você merece porque eu te amo, porque você é meu filho. Independentemente daquilo que você saiba fazer e que você tem feito. Quem diz amém a essa palavra? Queria te convidar a abrir comigo Efésios capítulo 3, versículos 14 em diante. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Quem sabe nesta noite seja uma noite de você ou se identificar com aquele filho que esbanjou e que hoje você está retornando ao braço do Pai. Ou quem sabe você está se identificando com aquele filho que se esforça para ser aceito e hoje você vai dizer: Senhor, eu quero me render e eu quero ter uma amizade íntima com o Senhor. Eu quero continuar te amando. E aí as coisas vão mudar. Eu não faço para ser aceito.
mas porque eu amo ao Senhor, eu faço o que eu faço. Dizem que a criança ama a mãe porque precisa da mãe, porque precisa do colo, precisa do leite, precisa da roupa. Então ele diz, eu te amo, mamãe. Mas quando a gente fica adulto, a gente começa a amar a mãe da gente de uma forma diferente. Aí a gente precisa da mãe da gente porque a gente ama a mãe. E não porque precisa, ama. Mas porque ama, precisa. E Deus quer esse tipo de relacionamento com os seus filhos. Claro que Ele vai entender as nossas necessidades do dia a dia. É claro que Ele vai entender que você precisa do trabalho, você precisa de saúde, você precisa do dinheiro, você precisa disso, daquilo. Ele entende, mas Ele diz que tem muito mais para te dar. Quando você experimentar o quanto Ele te ama. E aí porque você ama ao Senhor, você vai desejar fazer o melhor. Tem muita gente que não peca para não ir para o inferno. Uau! Por que nós não devemos pecar? Porque nós amamos um Deus que é santo. Porque nós amamos o nosso Pai que é santo. Porque Ele deu a sua própria vida, Jesus dando a sua própria vida por nós. Nos resgatou para si. E por isso eu quero servi-lo com a minha santidade, eu quero servi-lo com a minha energia, eu quero servi-lo com aquilo que eu tenho de conhecimento intelectual, eu quero servi-lo com os dons que Ele tem me dado. Mas não para ser aceito, mas porque eu já fui aceito, porque eu já fui redimido, porque eu já fui comprado, porque eu sou filho, e eu sou quem diz que Ele me diz quem eu sou. Quem diz amém a essa palavra? Efésios capítulo 13, a partir do versículo 14, assim, Paulo falando à igreja dos Efésios. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Poder mediante o Espírito Santo no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de algum conhecimento de Deus. O que diz o texto lá? Para que sejais tomados de toda, diga comigo, plenitude. Queridos, essa é a proposta que o amor de Deus tem para mim e para você, que a intimidade de Deus tem para mim e para você, uma plenitude. Plenitude fala de vida e vida em abundância, fala de ter algo que extrapola ao ambiente comum, algo que derrama de um vaso, algo que sobra, que sobeja, que vai alimentar outras pessoas além de você mesmo. Às vezes nós estamos vivendo uma vida espiritual minguada, aquela porçãozinha racionada, porque não compreendemos o quanto Deus nos amou, o quanto Ele nos ama e nos quer como filhos libertos e liberados para termos plenitude da presença de Deus no nosso coração. Quem diz amém a essa resposta? E é isso que a intimidade vai fazer. A intimidade vai criar em nós esta consciência e essa possibilidade de caminhar nessa certeza de que Deus está cuidando de todos os detalhes da nossa vida com excelência, para que nós o conheçamos mais e melhor, para que nós vivamos uma vida de plenitude na sua presença. No versículo 15 é muito interessante. Se você tiver acesso à versão da Bíblia King James atualizada, você vai ler lá: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aí a outra versão diz assim: de quem deriva toda a paternidade. De Deus é que deriva toda a paternidade. Deus, primeiro Pai,
Deus, o grande Pai. Deus, um Pai incrível. Deus, um Pai maravilhoso. E dele é que procede toda a paternidade. Foi aqui colocado como toma nome toda a família, tanto no céu como na terra. Está no coração de Deus o aspecto de ser esse Pai maravilhoso, esse Pai que vai amar incondicionalmente, esse Pai que receberá aquele filho pródigo que desceu ao mais baixo nível possível de uma sociedade, e aquele que estava ali com ele o tempo todo, mas se achando, na verdade, como um escravo, vivendo como escravo. O Senhor recebe a todos e quer ter uma amizade íntima com ambos, para que ambos conheçam o seu grande amor. Não se trata de dinheiro, não se trata de herança física, não se trata de propriedade, não se trata de status social, mas trata-se de conhecer o coração de Deus. E é essa a proposta do Senhor para a minha vida e para a sua vida, uma atmosfera de intimidade com Ele, através da oração, através da leitura da palavra, através de desejar conhecê-lo mais e mais. Eu e você, como cristãos dos nossos dias, necessitamos de ter um tempo de comunhão mais significante com o nosso Pai. A nossa vida devocional tem que ser um pouco mais substanciosa, tem que ser um pouco mais forte, tem que ser um pouco mais intensa. Se eu e você já temos um determinado nível de relacionamento com Deus, nós precisamos melhorar esse nível de relacionamento com Deus. Quem pode dizer amém a essa palavra? Você está sendo desafiado a ter um tempo de oração ainda maior na presença do Senhor, para que você conheça a excelência do amor de Cristo e para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sem essa intimidade com o Pai, nós corremos o risco de vivermos menos amados. Nós é que nos fazemos menos amados. O filho pródigo, ele se fez menos amado quando pegou o dinheiro. Ele fez menos amado quando ele gastou todo aquele dinheiro. Ele se fez menos amado, ele mesmo se considerou menos amado quando pediu para ser um escravo do seu pai. O filho mais velho, ele vivia sendo menos amado porque ele mesmo se considerava um empregado do seu pai e não entendeu o grande amor que o pai sempre teve. Então ambos tiveram essa possibilidade de viver. Quando deixamos que preocupações, nós não estamos falando aqui de viver uma vida alienada, amém? Gostaria aqui de deixar bem claro. Todos nós temos preocupações, todos nós devemos reagir e agir de acordo com algumas necessidades. Mas quando a gente deixa que isso tome conta do nosso ânimo, quando os medos, quando as angústias tomam conta do nosso dia a dia, nós estamos nos colocando numa condição de menos amados. Romanos capítulo 8 diz que o próprio Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entrar nessa atmosfera do pleno amor de Deus. Nesse lugar onde nós entendemos e compreendemos que o que estamos passando está sob o controle do nosso Pai. Ele está no controle de todas as coisas para a nossa própria felicidade. Então que nenhum pecado, nada disso se interponha entre nós e Deus. Deus quer que saibamos o quanto somos amados, né? No versículo 19, aqui de Efésios 3, assim: conhecer o amor de Cristo, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Nós não conseguiremos compreender o quanto Deus nos amou e nos ama enquanto estivermos aqui nesta vida. A palavra diz que hoje nós conhecemos por parte, por espelho, vimos como por espelho. Mas um dia nós conheceremos como somos conhecidos. Vamos passar uma eternidade ao lado daquele que nos amou completamente, conhecendo o seu grande amor. Mas essa eternidade começa aqui, começa hoje, começa
nesse momento. A sua vida pode ter uma revolução. A sua vida pode ter uma grande mudança se você receber isso no seu coração e dizer ao Senhor: Senhor, ajuda-me a ter uma amizade íntima com o Senhor. Eu não quero me relacionar com o Senhor como se fosse uma loja de conveniência. Eu preciso disso, daquilo, preciso disso, daquilo. Senhor, e aquilo, aquela lista de coisas. Ok. Mas eu quero buscar a tua presença, porque eu te amo e eu quero te conhecer mais e melhor. Esse é o enfoque da parábola do filho pródigo. A história de um pai incrível. Um pai que deixa seu filho sofrer para que ele conheça algo melhor. Algo muito mais substancial da sua presença. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nós possamos caminhar em direção ao Pai, ao coração do Pai, através de Jesus. Ele, Jesus, Ele nos leva ao amor do Pai. O caminho para o coração do Pai está aberto através do véu que foi rasgado. E hoje eu e você podemos compreender, podemos mergulhar, podemos adentrar nessa atmosfera que vai fazer a nossa vida ter um significado diferente daquele que vivíamos até então. O Senhor quer abrir o nosso entendimento, abrindo os nossos corações, para que a gente receba o seu grande amor e que nós deixemos de ser escravos, deixemos de ser aqueles que pensam que por fazer alguma coisa Ele nos amará mais, mas que a gente possa abrir o nosso coração, mesmo contra aquilo que nos é natural, dizendo: se eu faço, eu mereço, afinal de contas, se eu faço, eu preciso merecer. Não, você não precisa fazer nada, já foi feito, você já foi conquistado, você já foi comprado por um alto preço, foi pago um alto preço para que você pudesse usufruir desse grande amor que é hoje liberado sobre nós através de Cristo Jesus, e possamos então ser tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé, amados. Eu queria pedir aos irmãos da música que venham, e eu vou pedir uma coisa um pouco diferente para você. Gostaria que você se juntasse a mais 2 ou 3 pessoas e começasse a agradecer a Deus por conhecê-lo. Começasse a agradecer a Deus por fazer parte desse ambiente de amor que Deus tem preparado para mim e para você. Que você também seja levado a um nível diferente de intimidade com o Senhor. Que você possa levantar-se de onde você está, como aquele filho pródigo fez. E se você se acha desqualificado, lembra? Aquele pai, ao receber o filho, mandou colocar roupas. E essas roupas falam de dignidade. O Senhor quer te dar dignidade. O Senhor quer vir sobre você com dignidade. Diz a palavra que o pai também mandou colocar um anel nos dedos daquele filho. Esse anel fala de autoridade. Era o selo de uma família. Você tem uma família aqui neste lugar. Você tem uma família no reino de Deus. E fala também que aquele pai mandou colocar sandálias nos pés daquele filho. E as sandálias falam de paternidade. Falam de que aquele homem, aquela pessoa que usa aquela sandália é filho de alguém, pertence a uma família. Então que ninguém fique fora da família do Senhor nessa noite. Nós já participamos de uma ceia tão linda, já tivemos um tempo de louvor tão significativo. Vamos agora abrir nossos corações àquilo que Deus tem para nós nesta noite. Você é filho, você é quem Deus diz que é. Você não é mais nem menos do que aquilo que Deus diz quem você é. Diga para algumas pessoas: você é um filho amado, amada, você é um filho amado de Deus. Deus te abençoe, vá em paz.